a apontar rumos. Opa, vamos lá então. Ellen White entra no céu junto com Jesus. Os cálculos estavam errados. Fica a dúvida, a profecia não se cumpriu. E aí, como é que a gente explica isso aí? Uma pessoa que se levantou dizendo ser a nova profetisa. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós já chegamos ao 4º episódio desta série sobre críticas a Ellen White. E a gente espera que você esteja aproveitando esses momentos para ampliar a sua visão a respeito desse tema. E também a gente espera que tudo que a gente tem dito aqui tenha sido ou esteja sendo um incentivo para você mergulhar mais a fundo nos escritos da mensageira do Senhor. Bem, hoje a pergunta, você já viu aí, mais uma pergunta instigante. Será que Ellen White marcou data para a volta de Jesus após 22 de outubro de 1844, uma história que a gente conhece muito bem, a história do grande desapontamento? E aí? Bom, nós temos aqui alguns especialistas que voltaram à nossa Semana do Espírito de Profecia para poder te ajudar a compreender um pouco melhor este assunto. Pastor Hélio Carnassali, muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Excelente. O pastor Hélio Carnassali, como nós já mencionamos aqui, mas vale a pena reforçarmos, trabalhou na CPB durante 9 anos na área administrativa, também foi o líder, diretor da área de Espírito de Profecia por 6 anos, na sede sul-americana da Igreja Adventista, né? Tem uma vasta experiência, é um apaixonado e grande estudioso dos escritos de Ellen White. Obrigado, pastor, pela sua presença. Um prazer estar novamente aqui participando de mais um episódio. Excelente. Pastor Renato Estêncio, professor do nosso seminário de teologia do NASP, já de longa data, também coordena há 18 anos, pastor, o primeiro centro de pesquisas Ellen G. White aqui do Brasil. Que maravilha, que privilégio. Uma alegria estarmos juntos, pastor Márcio. Excelente. Aliás, pastor, antes de a gente entrar propriamente no tema aqui, por favor, comenta um pouquinho para a gente sobre a importância, o papel estratégico que os centros de pesquisa Ellen G. White têm para a igreja, inclusive no sentido de responder críticas, dúvidas que as pessoas têm a respeito do dom profético. Como já dissemos anteriormente, o Centro de Pesquisas trabalha com diversas frentes de trabalho, né, de segmentos e ações diferentes. Nós trabalhamos na preservação e na promoção de pesquisas ligadas ao dom do Espírito de Profecia nos escritos de Ellen White. Nós ajudamos a divulgar o material que é promovido pela Casa Publicadora em todas as frentes. E nós também trabalhamos em outras áreas ligadas à preservação da história da Igreja Adventista em nosso território, não é? E, além de tudo isso, a gente trabalha respondendo questões que a Igreja formula em todos os níveis, nós respondemos questões ligadas à Palavra de Deus, à Bíblia, respondemos questões ligadas aos testemunhos do Espírito de Profecia, à história da Igreja Adventista, respondemos questões ligadas à vida eclesiástica da Igreja. Então temos um site que tem contribuído de forma bastante substancial para essa finalidade, não é? Perfeito. Bom, nós estamos falando para pessoas de várias regiões do Brasil e talvez até de outras partes do mundo, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui que talvez seja a pergunta de alguns que estão assistindo. Se alguém quiser conhecer o Centro de Pesquisas Ellen G. White do NASP, tem como? Sim, serão muito bem-vindos, serão tratados com muito carinho. Entrem no nosso site, centrowhite.org.br, que vai aparecer aqui na tela, e nos contate. Pode fazer ali um contato com a nossa secretária ou mandar um e-mail fazendo uma solicitação de agendamento para poder visitar o centro de pesquisa. Nós atendemos visitas de segunda-feira até sexta-feira e de domingo também nós atendemos muita gente que visita o centro de pesquisa. Olha só que ótimo. Pastor Donete, pois eu não, vou pastor. aproveitar, podemos fazer um comercial aqui? Claro, por favor. Em plena pandemia, Deus nos deu alegria, Sim. ao pastor Renato e a mim,
ele no Centro-White e eu na divisão, de nós lançarmos um recurso muito interessante chamado Bible Plan. Ótimo. Eu queria que o pastor Renato falasse um pouquinho desse filho Por favor, nosso aqui. muito bem lembrado. O Bible Plan é um aplicativo que nós desenvolvemos em parceria com a Divisão Sul-Americana e o IATEC. Nós iniciamos de uma forma bastante humilde, simples, né, despretensiosa, mas de alguma forma Deus abençoou esse projeto, de tal maneira que hoje nós temos mais de 350 mil pessoas que já baixaram o aplicativo em 215 países da Terra. Uau! Então não é só para português, né? Não é só para português. Nós já estamos com 3 línguas, estamos com o português, o espanhol e o inglês, e estamos agora inserindo a 4ª língua, que é o francês, já está pronta, e vamos pela 5ª língua, que é o mandarim. A língua mais falada no mundo, né? Que é a língua da China. Perfeito. E o Bible Plan permite a leitura da Bíblia acompanhada dos textos correspondentes de livros de Ellen White, mas não são todos os livros. Está concentrado na série Grande Conflito mais o História da Redenção. Então aquela porção do dia já está conectada ao texto correspondente. Para quem gosta da leitura digital, é um recurso maravilhoso. Excelente. E quem sabe até a possibilidade de um ano bíblico, digamos assim, diferente, né? Sim, sim. A partir, enfim, dessa leitura. A proposta inicial permite que a pessoa faça esse estudo em um ano, mas ele tem possibilidade de adaptar a sua programação pessoal de tempo. Excelente. A gente vai colocar na tela aqui esse recurso para o pessoal identificar e ficar mais fácil. Disponível em Android e iOS. E iOS também. Perfeito. Muito bem, na mediação aqui de mais este episódio, pastor André Oliveira, que é quem coordena a área aqui dentro da gerência editorial na Casa Publicadora Brasileira. Aliás, a gente está gravando o podcast aqui da Biblioteca Luiz Waldvogel, aqui na Casa Publicadora Brasileira, né? E o pastor André é quem coordena ali o trabalho com os livros de Ellen White, não é, pastor André? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Nós temos aqui um trabalho que envolve a tradução e a editoração dos livros de Ellen White. Recentemente aí foi feita uma atualização de 63 livros de Ellen White. Na verdade, no Brasil, a Casa Publicadora e também o Centro-White sempre participou como parceiro importante aqui da Casa Publicadora. Já foram traduzidos mais de 100 livros de Ellen White ao longo desses anos, embora em inglês a gente tenha até mais, né? Então, foi feita uma nova edição, né, atualizada, linguagem atualizada, formato atual, mais novo, mais moderno. E esse material foi lançado agora, o ano passado, né? 63 livros, que temos aqui divulgado, inclusive aqui nas promoções, porque é uma riqueza que a gente precisa aproveitar. Eu gosto muito de tradução, né? Então é uma honra para mim acompanhar esse trabalho que é feito aqui na Casa Publicadora, né? E foi um grande esforço, né, de uma década, né? Exatamente. Para que essa nova coleção... E a gente teve, claro, a equipe é muito grande, muitos participaram, mas vamos citar aqui alguns dos líderes, né, que trabalharam nesse material, o pastor Paulo Pinheiro, depois o pastor Eduardo Rueda, pastor Vinícius, e eu estou apenas continuando aqui esse bom trabalho que já tem sido feito aqui ao longo dos anos, né? Muito bom. E, aliás, a gente aproveita para reforçar que você que acompanhar o nosso podcast de hoje até o final, novas oportunidades, hein? E hoje, ainda mais especial, de você poder adquirir a coleção completa e outros materiais também. Então, acompanhe a gente e, claro, dá o seu joinha, se inscreva no nosso canal se você ainda não fez isso, será uma grande forma de apoio para nós, e compartilhe, né, com seus amigos. Muito bem. Vamos para o nosso tema de hoje. Nós sabemos que a volta de Jesus, ela faz vibrar o coração de todo discípulo de Cristo. E desde os primórdios do cristianismo, desde a época de Jesus, os próprios discípulos ali, eles indagaram Jesus. Quando acontecerão essas coisas? Que sinais haverá da tua volta? E ao longo da história, alguns na tentativa de descobrir quando Jesus volta, eles marcaram datas.
Será que Ellen White foi uma dessas pessoas que, após essa marcação de data clássica, que foi a de 1844, ela também, vamos dizer assim, acabou caindo nesse erro de marcar data? É uma pergunta muito importante, relevante, e creio que para nós estabelecermos a base das nossas respostas, nós temos que voltar à primeira visão. Perfeito. E eu quero destacar um aspecto, o pastor Renato vai destacar outro. Mas o anjo que se comunicou com Ellen White naquela primeira visão, ele fez questão de dar ênfase que a luz que estava por trás e que iluminava os pés do povo do advento, naquele caminho alto e estreito, era o verdadeiro clamor da meia-noite, referindo-se àquele movimento de agosto de 1844 até outubro, isso dando comprovação de que esse movimento e aqueles cálculos proféticos estavam corretos e que eles não deveriam se afastar daquilo. Uma vez que aquele movimento era considerado um movimento bíblico, aceito e abençoado por Deus, eles não deveriam se desviar daquilo. E, consequentemente, se Jesus não havia voltado em 22 de outubro, eles também não deveriam marcar novas datas. Eles deveriam procurar a razão e o motivo daquele desapontamento. Então, a reafirmação da validade daquele evento foi muito importante. Agora, há um aspecto mais nessa visão, o pastor Renato vai dar ênfase nela. Perfeito. Só um detalhe adicional para a gente relembrar aqui para os nossos espectadores. Essa primeira visão de Ellen White acontece no ano de 1844, na última semana do ano, após Natal, antes do Ano Novo, 1844. Ela já havia completado, então, 17 anos e foi numa reunião de oração com mais 4 senhoras ou senhoritas, e no momento desse culto matutino ela recebe essa primeira visão. E essa ênfase que eu dei é muito significativa, é muito importante, e tem um outro aspecto muito significativo na visão que nos ajuda a apontar rumos. Opa, vamos lá então. A primeira visão ela ocorre em 2 momentos, 2 blocos. No primeiro momento, Jesus aparece a Ellen White e mostra um caminho estreito e o povo de Deus andando no meio deste caminho, por meio deste caminho. Ela vê pessoas determinadas, olhando para a face de Cristo, concluindo a sua jornada. Ela vê pessoas desanimadas, assentando-se à margem do caminho. Jesus Cristo vai até essas pessoas e com a sua destra levanta essas pessoas e diz a elas: continue a caminhada, não desanime, não desanime. E há também aqueles que desanimam-se e se lançam abismo abaixo, como a história revela. Mas em meio à caminhada, há um relato em que Ellen White ouve em visão o dia e a hora da volta de Cristo. Então, isso para nós é interessante. Ela está em visão e em visão ela escuta a voz que dizia o dia e a hora da volta do Senhor Jesus Cristo. Agora, como que vamos entender isto? Bom, ela estava em processo de visão. Ela estava vivendo aquele momento, Deus estava antecipando no futuro o que iria acontecer, e ela estava vivenciando a experiência e ouvindo a voz de Jesus, que estava conduzindo todo o processo com ela. Muito bem, então a visão segue caminho, né? Jesus retorna, leva os escolhidos para o céu. Ellen White entra no céu junto com Jesus, ela vê a árvore da vida, o rio da vida, vê o trono de Deus, e depois, num segundo momento, Jesus leva até a nova terra. E na nova terra ela vê uma imensa mesa de prata. Sobre a mesa estão vários frutos, a romã, o figo, a uva, não é? E ela vê também o fruto da árvore da vida. E ao ela presenciar esta cena, ela pergunta a Jesus. É interessante observar porque Jesus acompanha ela em todo o processo, desde a saída da terra até a cidade santa e depois a nova terra. Então ela pergunta para Jesus: Jesus, eu posso experimentar do fruto da árvore da vida? E Jesus fala para ela: agora não. E então Jesus fala para ela: você deve voltar à terra
e contar aos outros aquilo que você viu e ouviu aqui. Bom, o que isso tem a ver com a pergunta que nós lançamos nesse quadro? Envolveria esse contar para os outros, envolveria dizer essa parte do dia e da hora? Não. Ela viu a jornada. Ela viu a do jornada. começo ao fim, mas não viu não revelou a data, né? Exatamente, Ok. não revelou a data. Deus, obviamente, Jesus tinha um plano e obviamente tinha uma missão para ela. Para contar ao mundo de que Jesus voltaria um dia para buscar os seus escolhidos. Mas ele não determinou o dia e a hora. Pelo contrário, ele disse sempre: vigiai, vigiai, conforme a palavra de Deus está sempre nos orientando. Não é? Olha a relevância desse destaque que o pastor Renato está dando, porque estamos falando de uma primeira visão, Exato. final de 1844. O que está acontecendo no universo millerita? O grande grupo, o núcleo duro, todos os líderes, incluindo Miller, eles vão formar aquilo que vai ser conhecido como o grupo da porta aberta, que vão pôr em dúvida os cálculos proféticos de Miller. Ok. E vão entender o seguinte: os cálculos estavam errados, mas o evento estava correto. O que eles fazem? Marcam novas datas. Naquele mesmo ano de 1845. Marcam a primeira data para 23 de março e a segunda, não acontece, marcam para 23 de abril. Então, o adventismo sabatista nasce num contexto em que o millerismo, de uma forma geral, está marcando novas datas e ela já vem com a mensagem para a não marcação de datas. Ela já vem com essa... Isso me leva aqui a Oséias 12, 13. Eu gosto muito desse texto. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Então, num único verso, nós temos duas fortes funções do profeta: guia, condução, direção e proteção. Nesse período, especialmente, Deus usou a manifestação moderna do dom profético para livrar estes adventistas, que seriam conhecidos como sabatistas, de enganos, entre eles, dois especialmente, ou vamos destacar dois: a marcação de datas e a questão também do estado do homem na morte. Então, ela traz consigo essas duas proteções muito importantes para que os adventistas, que seriam logo mais a seguir conhecidos como sabatistas, eles passassem a se proteger desses enganos. Interessante que o momento histórico, você tem essa efervescência de marcação de datas, né? Porque eles sinceramente acreditavam que deviam marcar as datas, né? E isso é super interessante porque Ellen White surge como profetisa exatamente nesse contexto, em que uns estão marcando a data, é para marcar, não é para marcar, né? Qual é a posição dela, né? Deve ou não deve marcar, né? Então, como o senhor já sugeriu, né? Ela foi firme em dizer que não era essa a missão, não era esse o foco, né? E esse grupo passa a ser conhecido como o grupo da porta fechada. Ok. Porque eles, ao contrário do núcleo maior do millerismo, eles entendem, por conta até desta primeira visão, que os cálculos estavam corretos, mas o evento não. E se o evento não está correto, o que foi que aconteceu? Então aí vai surgir uma série de situações que vão os conduzir para a Bíblia e vão aí estudando, aí vem o assunto do santuário e por aí vai a coisa segue. Mas esta primeira visão, portanto, ela tem um valor muito importante neste contexto que nós estamos utilizando. E vão acontecer outros casos mais que irão mostrar o claro posicionamento dela a respeito desse assunto. Perfeito. Deixa eu puxar um outro fio aqui, dentro desse mesmo contexto de marcação de datas próximas ali a 1844. Nós sabemos que José Bates foi um dos pioneiros do adventismo e antes um apoiador também, inclusive alguém que investiu uma grande parte da sua fortuna para a divulgação da causa millerita, José Bates. Existe uma teoria, que é chamada de teoria, inclusive é abordada nesse livro Ellen White e seus críticos, do Francis Nichol, que é a chamada teoria dos 7 anos, de que ele marcou uma data... Ele disse ou não disse? Pois é. E aí, já vamos antecipar o nosso quadro aqui de hoje, né? Marcou data para a volta de Jesus sendo ali 1851, ou seja, 7 anos após 1844. E aí, pastor Hélio? Então aí é o seguinte,
ele não só disse como escreveu, né? Ele escreveu. Ele publicou. Então, a base desses 7 anos vem de Levítico 16, versículo 14 e também do versículo 19, quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, comparecia primeiramente com o sacrifício por ele mesmo, ele aspergia 7 vezes o sangue do sacrifício por ele e voltava diante da congregação, tomava o sacrifício pelo povo, voltava ao altar e mais 7 vezes agora pelo povo. Então Bates entendeu isoladamente que estas 7 aspersões representavam 7 anos desde a passagem de Cristo, em 1844, do Santo para o Santíssimo. E com isso, Jesus voltaria em 1851. Ele escreveu isso em 1850. Isso é importante. Importantíssimo. A data, nesse caso a data... Data, ano, porque nós não temos o mês dessa publicação. Agora, 2 vezes Ellen White se referiu utilizando algumas frases que os seus críticos entendem que ela aceitou a sugestão de Bates e depois ela deu tapa e tirou a mão, mas não tem nada disso. A primeira vai aparecer aqui em 1849, em 31 de janeiro de 1849, eu vou até ler aqui, ela usa a seguinte expressão: observei que o período para Jesus permanecer no lugar santíssimo estava quase terminado e que esse tempo podia durar apenas um pouquinho mais. Então, ela não está dizendo que Jesus vai voltar em 1851. Ela está em harmonia com a compreensão dos pioneiros que a volta de Jesus se daria em breve. Como a música dos Arautos, né? É só um pouco mais. Exatamente. Você não tem Depois, em 1850, isso é 49. Então, esta declaração dela não poderia servir como apoio à afirmação de Bates, porque o artigo que ele escreveu seria publicado apenas em 1850. Mas os críticos usam essa declaração para dizer que ela é posterior. É posterior, mas não tem como, porque está bem estabelecida essa data. Agora, em 27 de junho de 1850, ela faz uma outra afirmação. E essa eu nem vou ler, eu vou aqui apenas citar, dizendo o seguinte, que o que eles haviam gastado tanto tempo para aprender desde os primórdios, os novos conversos levariam apenas poucos meses para aprender. Ela não está dizendo que eles teriam apenas poucos meses para aprender, mas que não seria necessário muito tempo, mas porque eles já haviam mastigado, eles haviam pisado aquele caminho difícil no começo e que agora as coisas estavam muito mais fáceis. Esse é o sentido. Eles também afirmam que esta citação de Ellen White era em apoio à menção de Bates. Só que esta citação dela é de 27 de junho de 1850 e nós não temos a data em que Bates escreveu a sua declaração. O que nos leva a crer que ela não estava dando apoio ou fazendo qualquer menção aos estudos de Bates? Não aparece em nenhuma publicação oficial da igreja essa compreensão de Bates. Nem na Present Truth, nem na Advent Review, não aparece em nenhuma publicação oficial. Também não aparece nenhum tipo de discordância ou dissidência entre eles. Eles continuam amigos, unidos e vão juntos até a morte de Bates. Então, não houve nenhum tipo de dissidência, nenhum tipo de desentendimento entre eles. Bates, pelo seu temperamento impulsivo, ele certamente entendeu isso, publicou e não houve aceitação. Agora, os críticos querem grudar isso em Ellen White, colocar isso na conta dela, dizendo o seguinte: ela aceitou, depois ela se arrependeu, quando isso não é verdade. O próprio Tiago White, posteriormente, vai dizer que essa crença ela se restringiu a uma região muito específica dos Estados Unidos. Ele foi muito ético, ele não quis denunciar, ele foi muito ético por respeito ao Bates, mas ele faz essa menção e diz uma coisa muito pontual, uma coisa específica, e nem ele e nem Ellen, em momento algum, entraram nessa vibe. Agora, pastor Márcio, nós não podemos deixar de entender que o tema da volta de Cristo, por ocasião do cumprimento da profecia de Daniel 8,14, foi de fato algo que marcou época, não só na vida dos mileritas, mas na vida das igrejas como um todo. Houve uma expectativa que foi anunciada nos 4 cantos da terra. A volta de Cristo foi pregada nos 4 cantos da terra. Então, a igreja adventista, ela nasce, ela é produto
da expectativa do cumprimento da profecia mais aguardada das Escrituras Sagradas, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Uma expectativa profética em Apocalipse 10, Absoluto, né? absoluto. Perfeito. Então, assim, nós não podemos deixar de entender esse contexto. Por que havia tanta preocupação, tantos escritos, tanta expectativa em relação ao tema da volta de Cristo? E daí, obviamente, vem a palavra adventista, não é? Que é a palavra uma das palavras que resumem a nossa igreja como um movimento religioso. Então, assim, aquele foi um momento especial na história do povo de Deus, dos remanescentes que estavam estudando a palavra de Deus. Houve uma grande expectativa. E é evidente que essa expectativa, vivenciada por aqueles que passaram pelo cumprimento da profecia, de alguma forma tinha que se cumprir nos dias deles. Ou seja, na geração deles. Porque já que passaram por tamanho desapontamento, então alguma coisa Deus poderia fazer para que aquilo viesse a se cumprir. E aí vem então a marcação de outras datas e tal, e outras revelações que nós vamos estudar aqui nesse quadro também. Perfeito, excelente. Vamos segurar um pouquinho mais e a gente já volta. Tem um recado importante para você que está nos acompanhando aí. Então a gente já retoma aqui a nossa discussão para a gente seguir aprofundando esse tema. Tá muito interessante. Então vamos lá. É hoje o último dia de promoções da Semana do Espírito de Profecia. Você ainda tem tempo de aproveitar descontos imperdíveis nos livros de Ellen White usando os códigos promocionais. O clássico Ellen White e seus críticos está com 30% de desconto e é uma oportunidade única de você conhecer melhor a história por trás dos escritos dessa mensageira do Senhor. Quer mergulhar de vez nas mensagens inspiradas? A coleção completa do Espírito de Profecia está com 40% de desconto. Isso mesmo, são 63 volumes que transformam e fortalecem a nossa fé. E se você quer começar com algo mais compacto, as mini coleções de Ellen White estão com 20% de desconto. São 10 séries temáticas com diversos assuntos, entre eles família, saúde, educação, igreja e muito mais. Mas corra, porque hoje é o último dia, então aproveite. Garanta seus livros com descontos especiais antes que essa promoção acabe. Acesse cpb.com.br ou visite uma CPB livraria mais perto de você. Bom, hoje tem código promocional de novo e, na verdade, mais especial ainda do que dos outros dias, porque é o nosso último dia com código promocional, porque amanhã já é sexta-feira. Então, hoje a CPB está oferecendo para você um combo, na verdade. Olha só, para você adquirir a coleção completa dos escritos de Ellen White, esses 63 volumes, 40% de desconto. Olha só que oportunidade. Também, se você quiser adquirir ali as minisséries, são 9 séries, incluindo a série Conflito, né? Você tem essa oportunidade também de efetuar essa compra com 20% de desconto. E se você também quiser adquirir esse que é o livro base aqui da nossa série de videocasts, Ellen White e seus críticos, você vai ter 30% de desconto na aquisição dessa obra aqui de referência para você incrementar aí a sua biblioteca. Que oportunidades interessantes, né, que a igreja... Eu não perderia, viu? É verdade. E é só hoje, né? É só hoje. É só hoje. Exatamente. Last day, né? Então vamos aproveitar aí. Aproveitem. Disse ou não disse? Essa é a pergunta. Aí é você que tem que dizer agora pra gente. Olha hein? só, nós temos aqui um texto que está no livro Ellen White e seus críticos, na página 81. Ok. Eu vou pedir ajuda aqui dos nossos especialistas aqui para também. explicar esse texto aqui, né? Ellen White disse em 1856, no contexto de uma conferência, o seguinte: foi-me mostrado o grupo de pessoas presentes na assembleia. Disse o anjo: alguns servirão de alimentos para os vermes, alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas, outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados na vinda de Jesus. Então, Aqui ela disse mesmo. Pois é, ela disse.
Então, aqueles que estavam vivos nessa época acabaram morrendo, né? E então aí fica a dúvida, a profecia não se cumpriu, e aí, como é que a gente explica isso aí, amigos? É importante essa pergunta porque a maior parte das profecias do Antigo Testamento são profecias condicionais. Então, para nós entendermos esta afirmação, que foi dada por Deus a ela, precisamos aplicar o princípio da condicionalidade na interpretação da profecia. Quando vamos tentar explicar isso, a gente tem que partir para a Bíblia. E a Bíblia nos mostra, eu vou aqui citar o texto, Jeremias capítulo 18, e a partir do versículo 7, nós temos esse princípio estabelecido de forma clara. A palavra de Deus nos diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. O princípio da condicionalidade, ele se aplica a este texto. Você vai a Jonas capítulo 3, a mesma coisa. Não é? Só reforçando 18, 7 e 8, né, pastor? 7 e 8, exatamente. De Jeremias. De Jeremias. Então, nós podemos entender que este princípio é a base para entendermos o que o Deus revelou a Ellen White. Ou seja, Deus queria que dentre aqueles que estavam ali, alguns se salvassem, alguns estivessem prontos, preparados para verem Jesus Cristo voltar. Outros morreriam, não é? Como está escrito aí, não é? Então, nós entendemos isso dentro deste conceito. Perfeito. Que é o princípio da condicionalidade, que Ellen White entendeu claramente ao longo do seu ministério profético. Tá? E talvez isso, até fazendo um paralelo bíblico, na minha opinião, isso me fez lembrar palavras do apóstolo Paulo também, porque em 1 Tessalonicenses 4, no verso 17, Sim. falando sobre o contexto da volta de Jesus, Paulo diz assim: e nós, os vivos, Sim. os que estivermos vivos, ele se Exatamente. inclui no grupo daqueles que estariam vivos por ocasião da volta de Exatamente. Jesus. Um aspecto muito importante para nós termos clara compreensão é que a profecia da volta de Cristo, ela é uma profecia apocalíptica. Ok. Ela vai se cumprir sim ou sim. Aceite, não aceite, ela vai se cumprir. Porém, os aspectos relacionados à brevidade do tempo são condicionais. Interessante. Quem faz essa afirmação é o comentário bíblico adventista. E eu não tenho vergonha de dizer que muito recentemente, já depois de jubilado, que fui ter uma compreensão mais clara a respeito desse assunto. A volta de Jesus é profecia apocalíptica, ela vai se cumprir. Mas aquilo que se diz respeito à brevidade do tempo, inclusive, as 7 menções da brevidade do tempo no livro do Apocalipse, essas são profecias condicionais. Muito interessante. Eu acho que isso já reporta a gente para a segunda parte aqui do nosso debate. E eu queria começar justamente enfatizando esse ponto. Quando nós olhamos para a Bíblia, sempre houve esse senso de urgência. Você não tem, o pastor Tim costuma enfatizar isso também, né, de que você nunca teve um grupo ou alguma informação bíblica ou algum cristão que dissesse assim: olha, o meu Senhor vai demorar para voltar. Não existe isso. Todo cristão precisa ter esse senso de que Jesus em breve voltará. E esse tem sido um slogan da Igreja Adventista ao longo do tempo. Jesus em breve voltará. Ao mesmo tempo que não devemos cair no erro de marcar datas, mas desde muito cedo, desde os primórdios, os adventistas desenvolveram esse senso de urgência. Não é isso, pastor Hélio? E isso é muito interessante porque esse período de formação doutrinária, da base da formação doutrinária que aconteceu logo após 1844 e que se dá especificamente ao longo das já mencionadas conferências sabáticas que começaram em 1848 e vão até 1850, foram 23 reuniões. Esse grupo de adventistas sabatistas, eles chegaram ao final desse período com algumas convicções. E essas convicções, elas se tornaram o alicerce, a base sobre o qual todo o arcabouço, todo o edifício da Igreja Adventista do Sétimo Dia seria construída. Quais são elas? O santuário com o ministério bifásico de Cristo,
a reafirmação da lei de Deus, a validade do sábado do 7º dia, do 4º mandamento, a compreensão da imortalidade condicional do ser humano, não condicional, e do aniquilacionismo. Não haverá um inferno de fogo ardendo para todo sempre, será sempre nos seus efeitos. A questão também relacionada a 3 mensagens angélicas, a compreensão e a harmonização. Apocalipse 14 é a harmonização das 3 mensagens angélicas com essas demais doutrinas, sábado, santuário, e por fim a reafirmação da volta literal e visível e pré-milenar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ao final desse período, em cima destes 6 aspectos relevantes, o edifício do Adventismo seria construído. E eles então entendem, ao chegarem no final dessas 23 conferências, quem eles eram. Eles reafirmam um senso de identidade. Eles se veem como o papel de reformadores, da retomada dos grandes princípios da reforma. Eles entendem que o conceito da porta fechada, ou seja, pregar só para quem havia aceitado a volta de Cristo até 22 de outubro, não se harmonizava mais. Eles abrem mão disso. Veja, Deus não revelou isso a Ellen White, foi fruto de estudo e oração, como já enfatizamos aqui num dos episódios. E eles entendem que essa missão agora, ela precisa estar unida a um senso de urgência, porque a volta de Jesus não é só a volta, é uma breve volta de Jesus. Redefiniu as fronteiras do adventismo. Redefiniu. Então, eles partem daí com esses 3 sensos muito bem estabelecidos, identidade, missão e urgência, com o alicerce do adventismo muito bem estabelecido, e vão, na década seguinte, vão dar lugar às questões relacionadas à organização da igreja. Mas esse período Deus utiliza de forma muito sábia para que fosse o período da organização e da estruturação doutrinária. E essa compreensão, a rejeição dos enganos da imortalidade da alma, o engano da marcação de datas e o engano da não observância do sábado. Então o profeta foi utilizado por Deus não para dar estas compreensões, mas para protegê-los dos enganos que rondavam esses elementos. Interessante, só abrindo um parêntese aqui, sabe que muita gente às vezes estranha até o fato de que os adventistas, tendo esse senso de urgência, se preocuparam com o estabelecimento de uma rede de hospitais, de escolas, fábricas de alimentos, editoras, e alguns não entendem isso, né? Poxa, se Jesus vai voltar logo, por que investir em toda essa estrutura? Mas talvez não compreendam que o objetivo era justamente esse, dar suporte para a missão. Veja, vamos mencionar o caso das publicações. A igreja vai ser organizada na década de 60, 1863, com 3.500 membros aproximadamente. É um traço estatístico no contexto norte-americano e no contexto mundial. As publicações só podia ter nascido na mente de Deus. Elas chegariam, eles se reuniam nessas conferências sabáticas, 35, 40 pessoas. E ela chega a afirmar que muitas dessas reuniões não havia duas opiniões coincidentes. Tal era o nível de discordância entre eles. E ela não participava, como já mencionamos, e ao final ela dava a aprovação ou dizia estudem mais. Mas ao final, no meio, entre essas reuniões, Deus mostra publicações. Já a primeira edição da Verdade Presente, do Present Truth, vai para 1.000 endereços. Olha só. Quem poderia imaginar que aquele grupinho de 30, 35 pessoas alcançariam 1.000 famílias, 1.000 lares? Recursos, né? E depois vieram outras edições, outras publicações. Então Deus utilizou. E outra coisa interessante, isso estava em plena harmonia com a cultura millerita. Josué Hymes, que foi o grande marqueteiro do movimento millerita, Napoleão da imprensa. Ele criou e foi ele que abriu campo para que as publicações se multiplicassem. Então, era o meio para uma igreja nascente que não tinha recursos, não tinha membros, não tinha poder nenhum, era o meio de chegar às pessoas. Então, foi apenas um instrumento. E lembrando que a colportagem, que está conectada à obra de publicações, ela vai surgir só em 1880, 1881, quando a igreja já toma um novo fôlego, quando ela amadurece ainda mais a sua compreensão de avançar com a pregação do Evangelho. Então, a urgência da volta de Jesus
não impede a igreja de trabalhar, de se organizar. Isso nos faz lembrar a parábola dos talentos, né? Jesus falou assim, negocie até que eu volte, né? Mas não perde o senso de urgência, porque o negócio é de Deus e é para proclamar essa esperança. Agora, eu fico pensando aqui também sobre essa psicologia da marcação de datas, né? O que leva a pessoa a querer marcar datas, né? Por exemplo, parece que a falta de uma data compromete o senso de urgência, né? Ou seja, eu preciso de uma data para que eu esteja com a minha fé, enfim, firme, fervorosa, né? Então, como que a gente pode entender isso, pastor Renato? Essa questão de uma data. Eu preciso de uma data para estar preparado para a volta de Jesus, para estar envolvido, comprometido, né? Essa pergunta foi feita a Ellen White uma vez, está registrada no livro Eventos Finais. Ela foi questionada de que se Jesus voltasse, ela perguntou, na verdade, a uma pessoa, se Jesus voltasse em 5 anos, o que você faria de diferente? Daí a pessoa disse assim, bom, eu venderia minhas posses e tal, eu viveria de forma diferente e tal e tal. Daí ela então perguntou, e se você soubesse que Jesus voltasse daqui a 20 anos? Ah, mas aí então eu viveria um pouco mais tranquilo e tal. Então a realidade é a seguinte, as pessoas elas trabalham de acordo com a sua própria percepção, né, religiosa, a sua própria facilidade da vida, e eu creio que evidentemente toda e qualquer marcação de data, ela gera um resultado sempre negativo para a igreja, sempre negativo, né? Sempre. E isso nós temos aprendido a duras penas na igreja, não é? A duras penas. Todas as vezes que indivíduos se levantam para tentar identificar datas relativas, por exemplo, decreto dominical, não é? Recentemente, por exemplo, em 2017, tivemos aí uma pessoa que se levantou dizendo ser a nova profetisa, Deise Escalante. Ela identificou a data possível para o decreto dominical, abril de 2019. Então, isso gerou uma expectativa por parte de um grupo, mas quando isso não se consuma, o que acontece? Há descrédito, há descrença, não é? Há uma perda na igreja muito, muito forte. Pastor Renato, eu queria aproveitar aí para dar ênfase ao livro que você mencionou, que é o livro Eventos Finais. O capítulo 3 do Eventos Finais... Nós temos ele aqui, pastor, para mostrar. Olha, por favor. Esse é um livro precioso, um livro amado, e para que as pessoas entendam o que é o livro Eventos Finais, foram reunidas, não todas, mas as principais declarações de Ellen White a respeito dos eventos finais estão reunidos neste livro, retiradas das suas demais publicações. Então, é um livro que nos ajuda a ter uma sistematização do assunto, e o capítulo 3 exatamente trata desse assunto. Quando sucederão estas coisas? Várias declarações dela enfatizando que nós não pertencemos ao povo que marca datas para a volta de Cristo. E atualmente a gente sabe, tem gente rondando nas fronteiras no Adventismo, sugerindo uma data para a volta de Cristo próxima de nós. Eu quero fazer um apelo aos nossos membros, aos nossos irmãos, nossos amigos, não entrem nesse engano. Se apeguem à palavra de Deus, se apeguem à Bíblia. Mateus 24:36 está válido ainda, daquele dia e hora ninguém sabe, está válido, é para nós, é para nossa edificação. E aqui muitas declarações dela que nos ajudam a entender que nós somos o grupo que não marca datas para a volta de Jesus, não sugere, não dá a entender, não para a marcação de datas de forma muito contundente, de forma muito convicta. Recentemente nós tivemos inclusive uma capa da revista Adventista alertando, orientando a igreja a respeito disso. Um artigo interessantíssimo, a gente pode disponibilizar o link aqui para você que está acompanhando, uma matéria do Dr. Elias Brasil, que é o diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica, um órgão ligado à sede mundial da Igreja Adventista, né? Considerando a atualidade do tema, né? As tentativas de alguns. Pastor Márcio, eu queria ler um parágrafo que é curto, pastor, e acho que cabe no nosso ambiente aqui, na página 25 do livro Eventos Finais. Perfeito. No subtítulo Nenhuma Profecia de Tempo Além de 1844. São 3 parágrafos nesse subtópico, e o do meio diz o seguinte: nossa posição
tem sido a de esperar e vigiar, sem definir algum tempo para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda de Nosso Senhor. Ela escreveu isso em 1888. Perfeito. Então você vai vendo aqui as datas dessas declarações, você vê desde o início do seu ministério, desde os primórdios lá da primeira visão até o final, ela mantém-se coerente, ela mantém-se firme nesta convicção. Muito bom. Esperar e vigiar, né? Esperar e vigiar. Essa é a nossa missão, o nosso foco, né? O próprio Conselho de Jesus disse, Cristo. olha, o dia e a hora ninguém sabe, né? E ele falou, por outro lado, eis que venho sem demora, né? E a igreja, embora não tenha datas, não possa marcar datas ou acreditar em datas sensacionalistas, ela pode ter o sentimento do Apocalipse, né? Ora vem Senhor Jesus. Né? O sentimento é o mesmo, a urgência é a mesma, né, Tonete? Então, esperando Jesus, né? Muito bem, amigos. A palavra de Deus diz que os últimos dias seriam abreviados, e eu estou achando que o tempo do nosso podcast aqui está sendo abreviado de alguma forma, porque já está acabando. Então eu queria oferecer a oportunidade. Mas você me permite só mais uma pergunta talvez? Abrir uma pergunta aqui interessante que tem a ver com esse contexto aqui, pastor Renato. Várias vezes, embora a gente tenha clara aqui a posição de que Ellen White foi contra a marcação de datas após 1844, conforme o texto que o pastor Hélio acabou de ler, mas várias vezes ela mencionou, dentro daquela questão da condicionalidade, o fato de que Jesus poderia ter voltado um pouquinho antes, né? Então, isso é um chamado para nós, né? Para reflexão, né? Para que a gente possa focar, né? Se preparar para a volta de Jesus. O senhor poderia comentar um pouco sobre essa questão das possíveis... Sim, ela fala sobre esse período de tardança da volta de Cristo, né? E ela faz várias menções ao longo dos seus dias de que Jesus poderia ter voltado naquelas épocas. Ela fala isso no contexto da década de 50, depois ela fala no contexto da década de 1880, fala também no início do século XX, não é? Então isso indica o interesse de Deus de vir buscar o seu povo. A pergunta que nos resta é por que Jesus ainda não voltou, não é? E para nós fazermos um paralelo e respondermos essa pergunta, a gente olha para a história do povo de Israel. Lá em Hebreus, né, Paulo fala que o povo não entrou na terra prometida por causa da sua incredulidade, da sua insubordinação à direção e à confiança no poder de Deus. E a pergunta então, e a resposta então que nos vem é, será que isto também não é uma realidade presente hoje em nossa igreja, em meio ao nosso povo, não é? Será que nós também não estamos carecendo de sermos guiados diretamente pela mão de Deus, confiarmos na sua direção, confiarmos no seu poder, não é? Essa é uma pergunta que temos que responder dia após dia. Ela menciona aqui no Eventos Finais também que essa é uma provação. Ela chama de a longa noite de trevas. É uma prova. Mas amanhã está sendo adiada por misericórdia. Olha que interessante isso, né? Porque, do contrário, se o mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. Então, ela reconhece isso, é uma aprovação. Mas a razão, misericórdia. O que concorda com o que o apóstolo Pedro escreveu. Exatamente. A razão da aparente tardança, né? Exatamente. Muito bom. Muito bem. Pastor Hélio Carnassali, pastor Renato Stêncio, pastor André Oliveira, muito obrigado, amigos, por, enfim, nos enriquecerem discutindo esse tema tão importante. E a conclusão é que Ellen White não marcou datas, mas ela não perdeu o senso de urgência da breve volta de Jesus. A gente também não deve cair no erro de marcar datas, mas o conselho bíblico do próprio Cristo é muito claro. Venho sem demora. E o conselho de Cristo para nós hoje é: prepara, pois se não sabemos o dia nem a hora, devemos estar preparados a qualquer momento para a concretização da nossa bendita esperança, a volta de Jesus. Até o próximo episódio.
Bíblia.